Capítulo 10. Entrando na seita. O velho de rosto vermelho franziu a testa com insatisfação e disse: Elderly, nossa seita Hengwei realmente vai afundar tanto? Para abrir uma exceção por causa da vida e morte de um mortal? O Elderly abriu os olhos e disse com uma voz fria: Elder Ma, o patriarca me disse para cuidar desse assunto. Se não for tratado de maneira adequada, e esse lixo tentar o suicídio uma segunda vez e seus pais espalharem que forçamos seu filho ao suicídio, não é mais constrangedor? Se você estiver disposto a assumir a responsabilidade sobre este assunto, deixarei que você cuide disso. Aspas. O homem de meia-idade rapidamente tentou fazer as pazes e disse: não há necessidade de discutir. Por que não permitimos que ele se torne um discípulo primeiro, então depois de 8 ou 10 anos, quando ele deixar de se cultivar, podemos mandá-lo de volta e não haverá problema. Aspas. O velho de manto respondeu: se outros jovens seguirem o exemplo, o que faremos? O homem de meia-idade riu e disse: esta é uma tarefa fácil. Depois disso, aprendemos nossa lição. Quando falharmos com as pessoas no futuro, devemos colocar a ideia de não suicidar-se e isso resolveria o problema. Quanto a este Wang Lin, visto que o assunto já é tão grande, tomemos apenas como discípulo. Um discípulo extra não importa. Aspas. Além do ancião Li, 2 outros anciãos olharam pensativos para o homem de meia-idade, sem dizer uma palavra. O homem de meia-idade sorriu e pensou: oh Wang Lin. Eu ajudei tudo o que posso. Eu paguei você pelo pedaço de metal que seu quarto tio me deu. Estou muito curioso para saber como um mortal conseguiu obter seu tipo de material. Aspas. O que o homem de meia-idade não sabia era que o quarto tio de Wang Lin o comprara de um ferreiro. Ele tinha visto muitas coisas e, assim que viu, soube que não era normal. Desta vez, para permitir que Taizu se juntasse à seita Hengwei, ele o lançou. Quanto ao uso do metal, ele não sabia. Um pedaço de metal mudou o destino de Wang Lin. Quando a notícia chegou a Wang Lin, ele não pôde acreditar. Ele foi de alguma forma aceito como discípulo sem razão aparente. 2 dias depois, ele se despediu de seus pais da seita Hengwei. Depois de ver a alegria nos rostos de seus pais, ele decidiu cultivar seriamente aqui. No entanto, sua maneira de pensar mudou depois que seus pais foram embora. Ele foi secretamente chamado para o lugar onde os discípulos têm seu trabalho designado e viu um jovem de aparência evasiva. O rosto do jovem estava cheio de desprezo. Ele olhou para ele e riu. Então você é Wang Lin, o garoto que se tornou discípulo por suicídio? Wang Lin olhou em silêncio para o jovem que o desafiava. O jovem zombou: rapaz, a partir de amanhã de manhã você vem até mim para trabalhar. Seu trabalho é buscar água, não menos que 10 tonéis por dia. Se você não conseguir terminar o trabalho, não haverá comida para você, e se continuar por 7 dias, então direi aos anciãos para expulsá-lo da seita. Estas são suas roupas. Lembre-se, os discípulos honorários só podem usar cinza. Uma vez que você se torne um verdadeiro discípulo, você receberá outras cores. Depois que ele terminou de falar, ele jogou as roupas para Wang Lin e fechou os olhos. Wang Lin pegou suas roupas e perguntou: onde eu moro? O jovem nem mesmo abriu os olhos e disse casualmente: vá para o norte até ver uma fileira de casas. Dê seu distintivo para o discípulo lá e eles lhe darão um quarto. Aspas. Wang Lin saiu e rumou para o norte, em direção às casas. O jovem abriu os olhos e disse, com desdém: confiar no suicídio para aderir, ele é mesmo um desperdício. Enquanto caminhava na seita Hengwei, capítulo 10. Entrando na seita. O velho de rosto vermelho franziu a testa com insatisfação e disse: Elderly, nossa seita Hengwei realmente vai afundar tanto? Para abrir uma exceção por causa da vida e morte de um mortal? O Elderly abriu os olhos e disse com uma voz fria: Elder Ma, o patriarca me disse para cuidar desse assunto. Se não for tratado de maneira adequada, e esse lixo tentar o suicídio uma segunda vez e seus pais espalharem que forçamos seu filho ao suicídio, não é mais constrangedor? Se você estiver disposto a assumir a responsabilidade sobre este assunto, deixarei que você cuide disso. Aspas. O homem de meia-idade rapidamente tentou fazer as pazes e disse: não há necessidade de discutir. Por que não permitimos que ele se torne um discípulo primeiro, então depois de 8 ou 10 anos, quando ele deixar de se cultivar, podemos mandá-lo de volta e não haverá problema. Aspas. O velho de manto respondeu: se outros jovens seguirem o exemplo, o que faremos? O homem de meia-idade riu e disse: esta é uma tarefa fácil. Depois disso, aprendemos nossa lição.
Quando falharmos com as pessoas no futuro, devemos colocar a ideia de não suicidar-se e isso resolveria o problema. Quanto a este Wang Lin, visto que o assunto já é tão grande, tomemos apenas como discípulo. Um discípulo extra não importa. Aspas. Além do ancião Li, 2 outros anciãos olharam pensativos para o homem de meia-idade, sem dizer uma palavra. O homem de meia-idade sorriu e pensou: "Oh Wang Lin, Wang Lin. Eu ajudei tudo o que posso. Eu paguei você pelo pedaço de metal que seu quarto tio me deu. Estou muito curioso para saber como um mortal conseguiu obter seu tipo de material." Aspas. O que o homem de meia-idade não sabia era que o quarto tio de Wang Lin o comprara de um ferreiro. Ele tinha visto muitas coisas e, assim que viu, soube que não era normal. Desta vez, para permitir que Taizu se juntasse à seita Heng Yue, ele o lançou. Quanto ao uso do metal, ele não sabia. Um pedaço de metal mudou o destino de Wang Lin. Quando a notícia chegou a Wang Lin, ele não pôde acreditar. Ele foi de alguma forma aceito como discípulo sem razão aparente. 2 dias depois, ele se despediu de seus pais da seita Heng Yue. Depois de ver a alegria nos rostos de seus pais, ele decidiu cultivar seriamente aqui. No entanto, sua maneira de pensar mudou depois que seus pais foram embora. Ele foi secretamente chamado para o lugar onde os discípulos têm seu trabalho designado e viu um jovem de aparência evasiva. O rosto do jovem estava cheio de desprezo. Ele olhou para ele e riu. Então você é Wang Lin, o garoto que se tornou discípulo por suicídio? Wang Lin olhou em silêncio para o jovem que o desafiava. O jovem zombou: "Rapaz, a partir de amanhã de manhã você vem até mim para trabalhar. Seu trabalho é buscar água, não menos que 10 tonéis por dia. Se você não conseguir terminar o trabalho, não haverá comida para você, e se continuar por 7 dias, então direi aos anciãos para expulsá-lo da seita. Estas são suas roupas. Lembre-se, os discípulos honorários só podem usar cinza. Uma vez que você se torne um verdadeiro discípulo, você receberá outras cores." Depois que ele terminou de falar, ele jogou as roupas para Wang Lin e fechou os olhos. Wang Lin pegou suas roupas e perguntou: "Onde eu moro?" O jovem nem mesmo abriu os olhos e disse casualmente: "Vá para o norte até ver uma fileira de casas. Dê seu distintivo para o discípulo lá e eles lhe darão um quarto." Aspas. Wang Lin saiu e rumou para o norte, em direção às casas. O jovem abriu os olhos e disse, com desdém: "Confiar no suicídio para aderir, ele é mesmo um desperdício." Enquanto caminhava na seita Heng Yue, Wang Lin viu muitos discípulos vestindo uniforme cinza apressados com rostos pálidos e frios. Alguns tinham ferramentas nas mãos e todos corriam. Depois de ir direto por um tempo, ele viu uma fileira de casas. Havia muito mais discípulos em cinza aqui, mas eles quase não se falavam. Depois de dar seu distintivo ao discípulo de vestido amarelo que estava no comando, o jovem impacientemente apontou para uma sala. Wang Lin já havia se acostumado com as expressões frias de todas as pessoas aqui. Ele entrou em seu quarto e abriu a porta. Era uma grande sala com 2 camas de madeira, uma mesa e 2 cadeiras. Estavam todos muito limpos e tão novos quanto os móveis de sua casa. Ele escolheu a cama que parecia vazia. Ele colocou sua bagagem no chão e deitou em sua cama. Embora ele tenha entrado na seita Heng Yue, não era o que ele esperava. Ele pensou que iria aprender técnicas imortais, mas parecia que seu trabalho era buscar água. Pensando nisso, ele suspirou e tocou a conta de pedra na frente de seu peito. Este foi o tesouro que ele adquiriu. Wang Lin tinha lido muitos livros e sabia o perigo de expô-lo, pois muitas pessoas cobiçariam este tesouro. Pouco depois, a noite caiu e um jovem extremamente cansado de cinza abriu a porta e entrou. Ele ficou surpreso ao ver Wang Lin e desmaiou na cama sem dizer uma palavra. Wang Lin não se importou. Ele sabia que tinha que acordar cedo. Ele tocou o estômago e tirou algumas batatas doces. Seus pais os trouxeram para comer quando saíram em busca dele e, como ele foi aceito, seus pais lhe deram todo o resto da comida. A batata doce era muito doce. Enquanto Wang Lin comia, o jovem acordou e olhou para a batata doce. Enquanto sua boca enchia de água, ele disse em voz baixa: "Posso comer um pedaço?" Wang Lin tirou algumas peças e disse: "Tenho muitas aqui. Se quiser, coma mais." Aspas. O jovem rapidamente pegou a comida e devorou-a, depois foi até a mesa e serviu-se de um copo d'água. Ele exclamou: "Droga! Não como nada há 2 dias. Então, qual é o seu nome?" Wang Lin disse seu nome.
O jovem de repente riu e disse, então você é o Ang Lin, o lixo que entrou na seita Heng Yue tentando o suicídio. Ele de repente percebeu o que tinha feito e disse, irmão, meu nome é Zhang Yu. Para dizer a verdade, não há ninguém na seita que não saiba sobre você. Então, por favor, não me culpe pelo que eu disse antes. Na verdade, eu o admiro por ser capaz de entrar na seita dessa maneira. Aspas. Wang Lin riu amargamente. Ele não tentou explicar e deixou passar alguns pedaços de batata doce. Zhang Yu aceitou rapidamente, deu algumas mordidas e disse, Wang Lin, é melhor você deixar um pouco para você. Você é novo aqui, quem sabe que coisas más aquela doninha amarela tentará fazer. Droga, ele nem mesmo nos trata como humanos.